Após centenas de anos de busca, uma descoberta surpreendente abriu um novo capítulo na história. O túmulo que se acredita ser da própria Cleópatra. Dentro dele foram encontrados símbolos estranhos, objetos misteriosos e aparentes avisos vindos da antiguidade. Mas a pergunta é, por que parece que o local de descanso final da rainha mais poderosa do Egito foi intencionalmente escondido? E que segredos isso pode revelar que podem mudar nossa compreensão sobre a história? Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Então vamos começar. Há mais de 2000 anos, é um mistério onde Cleópatra, a última faraó do Egito, está enterrada. Ela foi uma das mulheres mais poderosas da história do Mediterrâneo. Ela era famosa por sua inteligência, beleza e liderança, mas até hoje os especialistas ainda não sabem onde ela está sepultada. Depois que Cleópatra e seu amado Marco Antônio foram derrotados por Otaviano, que se tornou o imperador Augusto, suas vidas terminaram em tragédia. De acordo com o historiador Plutarco, Antônio se apunhalou com uma espada. Já Cleópatra acredita-se que usou o veneno de uma áspide, um tipo de cobra que simbolizava o poder dos faraós. Foi permitido que fossem enterrados juntos em um túmulo grandioso. Não há registro claro de onde esse túmulo foi construído. O poder de Cleópatra estava centrado na cidade de Alexandria. Lá ficava o seu palácio, na ilha de Antírodos. Além dos templos e da famosa biblioteca de Alexandria, esse local já foi um cenotáfio. Segundo o historiador Plutarco, Antônio se esfaqueou com sua própria espada. O historiador disse que ele se esfaqueou com a própria espada. Aos poucos, palácios, templos e talvez o túmulo da rainha sumiram de vista. Muitos pesquisadores tentaram encontrar o túmulo durante muitos séculos, mas todos falharam. Ainda não foi encontrado nenhum caixão, inscrição ou câmara que comprove que ele já foi descoberto. Só foram encontrados estátuas quebradas, moedas de Cleópatra e ruínas de edifícios. Esses são lembretes de sua grandiosidade, mas não respondem à pergunta de onde ela está enterrada. Enquanto isso, nos tempos modernos, surgiu uma nova esperança. Com tecnologia moderna como sonar, coleta de sedimentos e escavação subaquática, a busca detalhada foi reiniciada. Um dos que lideraram isso foi o arqueólogo marinho francês Franck Godier. Eles descobriram sob o mar grandes colunas, estátuas e objetos da época de Cleópatra. Eles também encontraram parte do palácio dela e o templo de Ísis, deusa ligada a Cleópatra. Mas mesmo com muitas descobertas, ainda não há sinal do próprio túmulo. Por causa disso, os especialistas passaram a procurar em outros lugares, como templos e necrópolis fora de Alexandria. Existem alguns registros antigos que dizem que ele pode estar localizado perto de um templo, que era dedicado a Ísis na parte oeste da cidade. Mas por causa das grandes mudanças e da falta de mapas, a busca ficou mais difícil. Até hoje ainda há muitas perguntas. Será que ela foi realmente enterrada junto com Antônio? Ou talvez os restos deles tenham sido escondidos para nunca mais serem encontrados? Também é possível que o local do túmulo tenha sido mantido em segredo de propósito para que não fosse roubado o tesouro? Enquanto isso, com o passar dos anos e o avanço contínuo da tecnologia, aumenta também a esperança dos pesquisadores de que o verdadeiro túmulo de Cleópatra seja finalmente descoberto. Antigamente só circulavam lendas e histórias sobre o seu local de descanso final, mas com o passar do tempo, pouco a pouco está se tornando possível encontrá-lo na vida real. A descoberta do templo de Ísis sob o mar foi o começo. Depois disso, a atenção foi direcionada para as ruínas em terra, onde foram encontrados pedaços de estátuas, inscrições e detalhes arquitetônicos que pareciam esconder um segredo. Um dos focos do estudo foi Taposiris Magna, também conhecido como Grande Túmulo de Osíris. Só pelo nome já se sente o peso do mistério. Este lugar fica a cerca de 45 quilômetros de Alexandria. Foi construído na época de Ptolomeu II Filadelfo, um líder conhecido por unir as tradições gregas e egípcias. Todo o templo é dedicado a Osíris, o deus do além, mas, por muito tempo, a maioria dos estudiosos acreditava que Taposiris Magna
era apenas um local de rituais e adoração, não um túmulo para rainhas ou reis. De acordo com os antigos costumes do Egito, os faraós eram enterrados em grandes pirâmides ou no Vale dos Reis. Os templos eram usados para cerimônias e orações, raramente como sepultamento. Por causa disso, Taposiris Magna não foi incluído nas buscas sérias por Cleópatra naquela época. Mas houve uma arqueóloga que não concordou com esse ponto de vista. Ela é a doutora Kathleen Martinez, da República Dominicana. Segundo ela, existe um grande significado na relação entre a deusa Ísis e Cleópatra. Ísis é símbolo de ressurreição e poder. Enquanto isso, Cleópatra sempre se descrevia como o símbolo vivo de Ísis. Nas antigas histórias, depois que Sete matou seu irmão Osíris, Ísis escondeu sua verdadeira identidade. Ela foi colocada em um túmulo secreto para retornar à vida após a morte. Se for por isso, é possível que Cleópatra tenha escolhido ser enterrada lá para mostrar sua forte conexão com Ísis. Relacionado a isso, em 2005, a doutora Martinez iniciou uma escavação profunda em Taposiris Magna. Ao longo dos anos, eles descobriram passagens e túneis sob o templo. Nos corredores, eles encontraram algumas tumbas, estátuas de governantes do período ptolemaico e várias moedas com o rosto de Cleópatra. Para Martinez, a conexão deste lugar com a última rainha do Egito é clara. No entanto, até agora, o túmulo da própria rainha ainda não foi encontrado. O templo já enfrentou calamidades como invasões, terremotos e deterioração. Isso ocorre por causa da destruição natural. Há até lendas locais que dizem que existe uma maldição ou proteção divina sobre o lugar. É como se o tempo e a história tivessem protegido um dos segredos mais bem guardados do mundo. Apesar disso, a busca continua. Porque, se o túmulo de Cleópatra for encontrado, será uma das descobertas mais importantes da história. Relacionado a isso, em 2022, a busca pelo túmulo de Cleópatra chegou a uma fase ainda mais importante. Isso foi liderado pela doutora Kathleen Martinez. Eles usaram tecnologias modernas como radar de penetração no solo e imagens sísmicas tridimensionais. Com a ajuda disso, eles descobriram uma estrutura incomum subterrânea, um túnel esculpido diretamente na rocha. Ela tem cerca de 1.300 metros de comprimento, ou mais de 4.200 pés. Os especialistas se impressionaram novamente com o tamanho e a habilidade na construção. De acordo com os engenheiros, o design do túnel se assemelha aos antigos aquedutos gregos que eram usados para transportar água para lugares distantes. Mas está claro que este túnel não é apenas para a água. Com base na época em que foi construído, é possível que faça parte de um local sagrado criado para esconder ou proteger algo muito valioso. À medida que aprofundam a investigação, eles percebem que algumas partes do túnel foram inundadas por água subterrânea. As paredes têm rachaduras, sinais de longos períodos de terremotos e movimentação do solo. Cada passo traz o risco de desabamento. Mas apesar do perigo, os arqueólogos continuaram devido ao seu intenso desejo de descobrir o que estava escondido embaixo. No final do túnel, eles descobriram uma sala fechada. A entrada tinha pedras queimadas, como se tivesse ocorrido um incêndio ou explosão ali. De repente, a sensação ao redor mudou. O ar ficou denso, quase imóvel. Os equipamentos deles, de repente, apresentaram problemas e até as luzes pareciam enfraquecer. Devido ao perigo, foram obrigados a interromper a entrada e precisaram encontrar uma maneira mais segura de ver o interior da sala. Há quem acredite que este pode ser o local de descanso final de Cleópatra e Marco Antônio. Se isso for verdade, será uma descoberta enorme na história do Egito. Este é um túmulo sagrado para Osíris. Até agora, o conteúdo da sala continua sendo um mistério, mas cada descoberta que acrescenta conhecimento nos aproxima ainda mais da resposta. Enquanto isso, quanto mais fundo as escavações vão, maior fica a pressão de todos os lados, não só dos especialistas, mas também da mídia e dos funcionários locais. Todos sentem que o Templo dos Mortos Esquecidos está prestes a revelar o que esconde há tanto tempo. E seja lá o que eles descobrirem, isso pode chocar o mundo inteiro. No meio da escavação, os arqueólogos encontraram o chamado Corredor de Osíris,
um longo corredor subterrâneo. Aos poucos, ele foi surgindo enquanto eles cuidadosamente removiam a poeira. As paredes têm muitas inscrições que repetidamente mencionam o nome de Osíris. O corredor cheira a resina e incenso, vestígios de antigos rituais realizados há milhares de anos. Dentro dele há câmaras funerárias, a maioria ainda intacta. As múmias estão envoltas em 7 camadas de tecido e têm finas folhas de ouro que brilham mesmo sob a luz fraca. Joias e máscaras foram usadas como proteção na vida após a morte. Uma das descobertas mais importantes foi uma múmia com um escaravelho de ouro colocado diretamente sobre seu coração, um símbolo de renascimento e proteção eterna. Isso mostra que essa pessoa provavelmente pertencia a um alto nível da sociedade. Também estão espalhadas moedas com o rosto de Cleópatra. Os traços do seu rosto ainda estão claramente visíveis. Essas moedas não eram apenas dinheiro, mas também uma mensagem do seu poder e liderança. Não muito longe daqui também foram encontradas estátuas de Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, esculpidas com detalhes para mostrar o poder e a bênção dos deuses. Mas o que trouxe ainda mais mistério foram as inscrições em cada canto. O nome de Osíris é mencionado repetidamente, junto com palavras que invocam a ressurreição. Em uma sala que desabou parte do teto foram encontrados 2 caixões lado a lado. Seus rostos não são mais reconhecíveis, mas fica claro que suas posições idênticas foram intencionais, como símbolo de destino compartilhado. Ao lado disso foi encontrada uma pedra com uma antiga gravação que dizia: "Aquele que caminha com Ísis e aquele que caiu pela espada." Sem cartuchos, sem nome, só uma pista misteriosa. Parece a história de uma rainha e um guerreiro, sejam amantes ou inimigos, que no final foram unidos pela morte. Tudo isso trouxe mais perguntas do que respostas. As descobertas no corredor de Osíris podem ser pistas para o local de descanso final de Cleópatra. Até hoje a pergunta permanece: já encontramos a porta para o túmulo dela ou a verdadeira busca está apenas começando? Mas parece haver outro mistério envolvendo o corredor Osíris. Enquanto a investigação minuciosa continuava, os instrumentos sísmicos colocados ao redor do templo detectaram um movimento estranho debaixo da terra. Havia pulsações fracas e claras, como batidas de um coração. A origem disso era um quarto fechado que não era tocado há muito tempo. Não era apenas uma vibração comum. Havia um padrão que nem geólogos nem engenheiros conseguiam explicar. Será que esse movimento da Terra poderia ser algo natural? Ou será que algo foi escondido e intencionalmente preservado sob o granito espesso? No entanto, o ar ficou ainda mais pesado. Era como se a própria Terra estivesse dando um aviso usando uma língua há muito esquecida. Cada tremor causava ansiedade e medo nos membros da expedição. Desde então, o corredor Osíris deixou de ser apenas uma arquitetura considerada impressionante. Agora é um enigma que parece carregar uma mensagem, e o grupo está determinado a encontrar a resposta. Além disso, nas paredes do corredor foi descoberta uma história que quase foi apagada pelo tempo. Nas inscrições desbotadas em grego e demótico, surgiram indícios da fusão de diferentes culturas. Isso mostra a tentativa dos ptolemaicos de unir a religião egípcia com os símbolos gregos e romanos. Era uma forma de fortalecer a influência do seu governo e manter a unidade de pensamento. Mas a descoberta mais notável está em um painel feito de obsidiana brilhante. De tão nítida a gravação, parece que a imagem de Naísis e Osíris ganha vida, abraçados sob um céu cheio de estrelas. Aqui é mostrado o chamado campo de juncos, o paraíso onde a alma encontra paz após a morte. Enquanto a luz suave das tochas atinge a pedra lisa, a própria imagem parece se mover. É como se houvesse uma presença espiritual envolvendo o corredor, uma lembrança dos deuses que continuavam a ser reverenciados pelos antigos egípcios. Aos olhos dos que testemunharam, isso não era apenas uma escultura, mas um lembrete da conexão humana e da eterna jornada da alma. No entanto, sob a imagem de Naísis e Osíris, havia um aviso gravado, escrito com uma combinação de letras gregas e hieróglifos. Estava escrito ali: não perturbem os amantes que dormem profundamente, pois a união deles
é o que guarda o equilíbrio. À primeira vista, parece apenas um poema, mas se pensar bem, fica claro que também é um aviso. Isso diz que aqueles que estão deitados dentro do túmulo não são pessoas comuns. Diz que esses são guardiões da ordem e que a união deles está no centro entre a vida e a morte. Enquanto isso, especialistas debateram o significado. Para alguns, isso pode ser um pedido dos sacerdotes para que as futuras gerações respeitem os que ali repousam. Para outros, isso é um sério aviso contra ladrões de túmulos ou qualquer um que ousar entrar. Esse tipo de aviso é comum em escritos antigos que visam proteger os mortos contra a profanação. Além disso, enquanto continuavam as escavações, os arqueólogos encontraram perto da entrada uma pequena tábua de ouro. As bordas pareciam derretidas, como se expostas a calor intenso ou fogo. Isso pode ter sido causado por uma antiga explosão ou força vulcânica que ocorreu há milhares de anos. Mas apesar dos danos, ainda estão claramente gravados os nomes: Cleópatra, Thea, Filopator e Marco Antônio. Ao contrário dos hieróglifos egípcios comuns, esses nomes estão escritos em latim e grego koiné, línguas do Império Romano. Isso mostra que o túmulo não foi apenas construído durante o período ptolomaico, mas pode ter sido concluído ou consagrado durante a época dos romanos. Isso é uma prova do profundo relacionamento entre Cleópatra e Marco Antônio. Da mesma forma, atrás da placa de ouro, onde se encontra o obstáculo mais difícil, há uma parede enorme feita de granito e chumbo. Esses materiais foram moldados juntos como se tivessem sido unidos pelo fogo ou por uma força difícil de explicar. Esse tipo de construção não é normalmente visto em tumbas do Egito. É uma rara combinação de metalurgia e alvenaria, difícil até para a sociedade moderna compreender. Diante disso surgiu a dúvida: destruímos a parede ou a mantemos como está? A decisão já não era mais uma simples questão de arqueologia. Isso também se tornou uma questão de política, religião e ética. A aproximação ao segredo do túmulo não era só descobrir a história, mas também lidar com mistérios há muito ocultos. Além disso, sob a terra, foi encontrada uma câmara que estava escondida há milhares de anos, coberta por camadas espessas, de calcário e sedimento. Foi identificado por radar de solo e calor incomum em varreduras de satélite. Quando a entrada foi aberta, todos ficaram cheios de expectativa, mas ninguém estava realmente preparado para o que havia lá dentro. No centro da sala havia um enorme caixão, um sarcófago preto, diferente de qualquer coisa na história do Egito ptolemaico. Foi esculpido de um único bloco de granito preto, sem esculturas, símbolos ou inscrições. Lipson smooth, toda a superfície era lisa, como se tivesse sido feita com uma tecnologia além do que era comum para os antigos. Quando os especialistas analisaram usando espectrografia, descobriram que a composição da pedra era incomum. A concentração de titânio e magnetita era alta, elementos raramente encontrados no Egito. Isso sugeriu que o granito poderia ter vindo de uma região vulcânica distante, a centenas de milhas de distância. Mais surpreendente ainda, o caixão estava levemente quente. Isso não era perceptível ao toque, mas era visível com câmeras térmicas. A temperatura da câmara permaneceu em 22 graus Celsius, mas o caixão estava sempre em 29 graus Celsius. Esse calor constante não pode ser explicado de maneira normal. Quando analisaram o ar dentro da sala, encontraram altos níveis de vapor de mercúrio, muito mais altos do que normalmente encontrados em sítios arqueológicos. Desde antigamente, o mercúrio era usado como conservante e em rituais, mas raramente é encontrado em tamanha quantidade. Também há vestígios de arsênico e cinábrio, ou seja, substâncias relacionadas à antiga alquimia e ao embalsamamento. Isso indica que podem haver métodos rituais de preservação ainda não descobertos pela egiptologia moderna. Até mesmo o solo ao redor da câmara é diferente. Os níveis de chumbo e selênio são altos. Surgiu a pergunta: isso foi colocado ali de propósito? É possível que esses minerais tóxicos tenham sido usados como proteção contra a deterioração ou para assustar e impedir qualquer pessoa de entrar? Dentro do caixão, foram encontrados 2 corpos embrulhados que permaneceram intactos mesmo após tanto tempo. De acordo com os antropólogos, um deles
Era uma mulher com características claramente greco-egípcias. Pode-se notar em seu crânio um formato incomum, porque ele foi intencionalmente alongado. Era uma tradição das mulheres da alta sociedade durante a dinastia ptolemaica. A datação por radiocarbono revelou que ela morreu exatamente naquela época. Ano 30 a.C., mesmo ano da morte de Cleópatra. O segundo corpo era de um homem alto e forte. Sua aparência tinha características claramente romanas. Mandíbula larga, nariz alto e morreu com idade semelhante à da mulher. Entre seus corpos foi encontrado um cilindro de bronze. Ele estava coberto de ferrugem e de um mineral estranho, que normalmente é encontrado perto de vulcões na costa do sul da Itália. Mesmo sendo antigo, sua forma permaneceu intacta. Estava fechado, sem dobradiças ou forma de abrir. Quando examinado com raio-x, apareceu uma sombra estranha dentro dele. Parecia um material orgânico que se movia lentamente com o passar do tempo. Devido ao que viram, ele foi levado imediatamente a um laboratório no Cairo. Análise usando ressonância magnética e varreduras de nêutrons. Mas, em vez de trazer respostas, isso só aumentou o mistério. Há um movimento suave visível dentro, mudanças de calor e emissões repentinas de sinais eletromagnéticos que não podem ser explicadas. A pergunta se espalhou rapidamente. O recipiente contém uma forma antiga de vida preservada por uma tecnologia desconhecida? Ou talvez seja um armazenamento de coisas cuidadosamente guardadas para o futuro? No entanto, tornou-se ainda mais intrigante quando alguns pensaram que talvez os dois corpos fossem da própria Cleópatra e de Marco Antônio. Será que tudo isso é apenas uma lenda ou existe um segredo ainda mais profundo que ainda não foi descoberto? No início, o governo manteve todas as informações em sigilo absoluto. Mas não demorou muito para que a notícia se espalhasse por causa dos acontecimentos estranhos com os envolvidos no estudo. Alguns membros da equipe de pesquisa adoeceram de repente, apresentando tosse intensa, dores de cabeça fortes e uma fraqueza extrema, que não conseguiam explicar, após realizarem exames usando o ar e o pó retirados de dentro do caixão e da câmara, onde encontraram a presença de esporos bacterianos desconhecidos. De acordo com os especialistas, esses pertencem aos extremófilos, tipos de micro-organismos que conseguem sobreviver em condições extremas. Eles conseguiram permanecer vivos, mesmo com quase nenhum oxigênio e mesmo estando cercados por mercúrio. Provavelmente, esses micro-organismos ficaram adormecidos desde que o caixão foi enterrado e só despertaram quando as pessoas o abriram. Neste ponto, a simples busca pela história de repente se tornou uma ameaça à saúde. Não é mais apenas o mistério do passado que está em jogo, mas também a segurança das pessoas que vivem hoje. Mas ficou ainda mais assustador ao saber que certos esporos não são afetados por antibióticos comuns. Por isso, toda a equipe foi imediatamente colocada em quarentena rigorosa. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde emitiu silenciosamente um aviso para os laboratórios envolvidos na análise. A investigação sobre o cilindro de bronze se aprofundou ainda mais. Segundo os sensores de movimento, ele emite um pulso estranho, similar ao de algo vivo. Isso não se refere a equipamento mecânico nem a reação química simples. Alguns cientistas disseram que pode conter tecidos ou micróbios que permaneceram vivos dentro de um método especial de preservação. Acredita-se que foi usado mercúrio e cinábrio como defesa natural contra micróbios. Por causa disso, o governo egípcio imediatamente impôs um lockdown no próprio local da escavação. Afirmaram que era para a segurança de todos. Nas imagens de satélite, pode-se ver uma segurança mais rígida, soldados de guarda e bloqueadores de sinal para que nenhuma informação vaze. Não existe declaração formal de que o local é risco biológico. O medo e a tensão intensos são típicos e oficiais.